impressionado com a cooperação dos irmãos, a quantidade de pessoas na escola bíblica dominical. Parabéns à igreja, parabéns, pastor Silas. Muito boa cooperação mesmo. Deus abençoe muitíssimos irmãos. Obrigado, pastor Silas, pelo convite, pelo carinho de sempre. Bom rever os outros amigos que estão aqui no altar. São muitos amigos, então não vou citá-los, mas é sempre muito bom desfrutar dessa comunhão, dessa interação ministerial. Bom demais. Como todo mundo sabe, eu tive o privilégio e também a grande responsabilidade, na verdade, mais responsabilidade do que privilégio, em ser o comentarista da revista desse trimestre. Foi um desafio enorme. Na verdade, foi um parto, literalmente um parto. Eu levei 9 meses para fazer esse comentário, até por conta também da correria das agendas. Então teve lições dessa aqui que eu comentei dentro de avião, em aeroportos. Teve uma que eu não me lembro qual, eu estava em Israel, comentei de lá. Na verdade eu viajava, minha esposa está aqui, eu já disse isso aqui várias vezes, né? A igreja mais difícil de se pregar diante dela é a minha família, porque me conhece. Então minha esposa sabe que eu viajava com 2 malas, uma mala só com livros, comentário, dicionário, e outra menor com roupa para poder fazer. E o pessoal da editora também, eu nem agradeci, tiveram uma paciência enorme comigo, porque as datas iam vencendo e eu não ia mandando as lições. Segura mais 3 dias, mais 4 dias que eu vou mandar, por conta da correria. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tenho ficado muito feliz com o feedback que eu tenho recebido de várias partes do Brasil, das pessoas que têm usado a lição e depois mandam testemunhos, mandam lá os professores, os que ministram, né, tem comentado da lição, da revista. Eu tenho ficado muito feliz com esse resultado tão positivo que aconteceu. Rapidinho aqui, só eu contar um negócio para vocês, que às vezes as pessoas veem as coisas acontecendo e não sabem, tudo há um porquê, tudo há um porquê. E quando eu recebi o e-mail da editora da Central Gospel para poder, o convite, né, para poder comentar a revista, pastor, o senhor aceita o convite? Privilégio enorme, como eu disse, e passou um monte de lembranças da minha cabeça, entre elas, uma história que minha mãe me conta, porque eu sou o quarto filho, sou o caçula da casa, né? Deus tem um negócio com o menor, Deus tem um negócio com o caçula, não sei porquê. Dos 4 irmãos, eu sou o caçula, sou o único pastor, mas foram 6 gestações que minha mãe teve. 6 gestações, 4 filhos vivos, porque 2 gestações, as crianças nasceram mortas. Inclusive, o irmão que veio antes de mim, depois dos 9 meses de gestação, quando a criança por fim nasceu com uma série de dificuldades, e poucas horas de vida a criança morreu. E eu nasci numa cidade muito pequena. Todo mundo aqui está cansado de ouvir isso, que eu falo muito sobre isso. Cidade muito pequena no interior de Minas Gerais. E o médico, quando fez o parto, né, dessa criança que nasceu morta, que morreu logo após ter nascido, o médico disse para minha mãe: ó, a senhora não pode mais gerar filhos. Durante essa gravidez que me antecedeu, minha mãe teve uma doença chamada rubéola. No caso da minha mãe, as febres foram muito altas. A rubéola sempre dá uma febre mesmo, mas no caso da minha mãe, as febres foram muito altas, picos de febre muito altos, e gerou uma deformidade no útero dela. Então, depois que essa criança nasceu, o médico disse: olha, a senhora não pode mais ter filhos. Caso a senhora tenha, pode nascer com alguma dificuldade. Eu acho que o médico não errou tanto assim também não, né? Pode nascer com algum problema. Aí minha mãe, crente, assembleiana, dirigente do círculo de oração, 36, 37 anos atrás, televisão era proibido. 1 ano depois, minha mãe grávida de novo. Era a gestação que eu viria. 3 meses de gestação, minha mãe procura o médico disse: olha, eu avisei para a senhora que a senhora não poderia gerar filhos. Vamos fazer uma coleta desse feto. No caso, vamos fazer um aborto, vamos tirar. A senhora já tem 3 filhos, Deus já abençoou, cidade muito pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. Minha mãe disse: não, Deus me deu, Deus vai cuidar para mim dessa criança. E os 6 meses restantes de gestação, minha mãe orava com as mãos sobre a barriga, pedindo para que Deus me guardasse ainda no ventre. E situação financeira muito complicada, muito difícil, interior, então não tinha como fazer um pré-natal, um acompanhamento. Então, quando chegou o dia de eu nascer, não sabia se era menino ou se era menino, se ia vestir azul, se ia vestir rosa, não sabia. E aí, dia 10 de janeiro de 1983, 12:02,
eu nasci no Hospital São Vicente de Paula, em Mantena, Minas Gerais, 52 centímetros, 3,5 kg. Já era um cara bonito. Só que não tinha nome, pastor, porque minha mãe não sabia se era menino, se ia nascer, se não ia nascer. E graças a Deus nasci com saúde. Aí a enfermeira veio, ó, dona Dinéia, tem que dar um nome para esse menino. Já tem nome? Minha mãe não tinha nem nome para me dar. E como minha mãe sempre foi muito crente, graças a Deus por isso, toda a base espiritual, toda a carga espiritual que eu recebi veio da parte da minha mãe. Como minha mãe não tinha nome ainda para me dar, minha mãe levou para a maternidade a Bíblia e a revista de escola bíblica dominical. Ela não sabe me dizer até hoje qual era a editora da revista, porque interior, não sei se era Madureira, se era CPAD, se era Batista, que a igreja Batista também é muito forte lá na cidade onde eu nasci. Eu não sei qual é a editora e qual é a revista, mas minha mãe não tinha nome para me dar. Como ela levou a Bíblia e a revista Escola Dominical, ela pegou a revista e o nome do comentarista era Pastor Renan. E ela falou, vou dar um nome para o meu filho de Renan, o nome desse pastor, porque vai que um dia ele vira pastor, vai que um dia ele comenta uma revista. – 36 anos depois, com tanto trimestre, 4 trimestres no ano, para eu ser comentarista, eu fui do primeiro que as revistas começaram a ser usadas exatamente no mês o mês que eu nasci. E tem gente que ainda duvida do poder da palavra de uma mãe, do poder da palavra de um pai. Salmo 127, verso 4, filhos são flecha na mão do valente. Quando eu prego sobre família, eu falo sobre isso, que a flecha na mão. Olha o que o salmista diz, o filho é flecha na mão. Por quê? Porque depois que você solta a flecha da mão, não tem como você voltar atrás para dar a direção. Então direção você dá enquanto está na sua mão ainda a flecha. Então aproveita que seus filhos estão debaixo da sua tutela, debaixo do seu domínio, do seu comando, e libera palavras sobre a vida deles, dá direção para a vida deles agora, ensina o caminho, traga para a EBD. Eu sou cria de escola bíblica dominical. Uma das minhas lamentações hoje com a itinerância, com o ministério de itinerância, é não poder frequentar a escola bíblica como eu queria, porque na maioria dos finais de semana eu estou viajando. É uma das minhas lutas, é um dia poder ter esse privilégio de não ter que viajar tanto. E eu creio que vai chegar muito em breve, para eu poder frequentar um pouco melhor escola bíblica dominical, porque eu sou cria de escola bíblica dominical. Lição de número 8, por favor. Você que está com a sua revista, abra Lucas, o ministério do Filho do Homem. O nosso texto base, Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 21. Você que está com a sua revista, por favor. Você que não a tem, por favor, adquira. Ainda tem revista, pastor Silvio? Com certeza, né? Adquira, por gentileza. Você vai me ajudar. Você que está sem a revista, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 21. Foi o texto básico que eu escolhi para o assunto dessa lição, que é o ministério do Filho do Homem. Se eu fosse olhar todos os vieses, né? Eu acho que no português o plural de viés é vieses. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor. Mas eu acho que é vieses ou não? É ou não é? É? Me ajuda aí, professora. É vieses, se eu não me engano é vieses. Um viés, 2 viés, mas amém. Então, se eu fosse olhar para Lucas, dá para extrair muitos assuntos. E uma das coisas mais difíceis é você escolher o assunto que vai usar. Então, eu dividi o evangelho de Lucas em 3 assuntos. O Filho do Homem, a maneira como Lucas apresentou. Vocês devem ter estudado isso aqui na semana passada, com toda certeza, com muita profundidade. O porquê Lucas apresenta Jesus como Filho do Homem, retrocedendo na genealogia até Adão, diferente de Davi, de Mateus, que retrocedeu na genealogia de Jesus até Davi e até Abraão. Mateus liga Jesus a 2 genealogias, a 2 alianças muito fortes que Deus tinha no Antigo Testamento com Israel, que era a aliança de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e a aliança com Davi, segundo Samuel 7, da sua descendência, eu nunca vou afastar o trono. Por isso que Mateus recua na genealogia até Davi e até Abraão. Lucas já faz diferente, ele recua na genealogia de Jesus até Adão, e de Adão ele conecta Adão a Deus, que é como aconteceu. Então Lucas faz questão de mostrar que Jesus 100% Deus, mas também 100% homem. Então, primeira lição sobre Lucas, o Filho do Homem. Essa agora, o ministério do Filho do Homem, o que Jesus realizou como verbo encarnado, como homem. E a terceira lição de Lucas, como é carnaval, acredito que não vai dar tempo de ser estudada, é o Filho do Homem escatológico, que Lucas
traz uma visão extraordinária da forma como Jesus se apresentou como filho do homem escatológico, conectando Jesus à revelação que Daniel teve no capítulo 7, verso 13 e 14, e com a revelação que João tem na ilha de Patmos do filho do homem glorificado. Uma lição muito interessante, se você puder com mais calma, estude na sua casa também. O ministério do filho do homem diz assim, Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, no caso Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Esse é o texto base. O texto áureo está lá em Lucas 7, 22. Importante nós lermos também, Lucas 7, 22, o texto áureo. Isso aqui é a resposta que Jesus envia para João. João está encarcerado, João o Batista, o primo de Jesus, e João manda perguntar a Jesus se ele era aquele mesmo que havia de vir. Olha, pergunta para Jesus se ele é aquele mesmo, se ele é o Messias, se ele é o libertador. Aí Jesus envia essa resposta aqui através dos discípulos de João. E o interessante é que essa resposta que Jesus dá, ele havia acabado de curar, de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Aí Jesus diz assim para os discípulos de João, para eles dizerem a João no cativeiro, no cárcere. Respondendo então, Jesus disse-lhes, texto áureo, né? Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Repare que Jesus deixa para dizer no final que aos pobres é anunciado o Evangelho. Ele coloca o anúncio do Evangelho como algo a mais do que ressurreição de mortos. Ele vem falando sobre curas, vou usar esse termo, talvez não seja, mas curas menores. Não que seja menor curar um leproso ou restaurar a visão de um cego, mas ele vem falando de coisas menores. Depois ele fala da ressurreição de mortos, e por fim ele diz: e o Evangelho é anunciado. Isso aqui é uma referência sobre o propósito ministerial dele, ok? Por favor, queridão, próximo slide, por gentileza, os objetivos da lição, que eu acho importante demais falarmos sobre isso, porque os objetivos da lição vão dar um norte para quem está ouvindo e para quem vai ministrar. É muito importante isso aqui. Até numa ministração, numa mensagem mesmo, é muito importante, nos primeiros minutos da mensagem, você já dá um norte daquilo que você quer falar, qual assunto que você quer apresentar, porque isso facilita tanto para quem vai te ouvir, quanto para quem vai ministrar. Onde é que a gente quer chegar com esse assunto? Então nós temos 3 objetivos aqui. Primeiro, o objetivo dessa lição é conhecer as características do ministério de Jesus como Filho do Homem. Conhecer um pouquinho melhor, é claro. Não dá para conhecer tudo. Como eu disse, o assunto é muito vasto, é muita coisa, é muito conteúdo. Então eu pontuei algumas coisas que eu achei importante, mas conhecer as características do ministério de Jesus como Filho do Homem. Saber que a autoridade do seu ministério foi outorgada por Deus, ou seja, foi dada por quem tinha autoridade para dar autoridade. Não tem como você receber a autoridade de quem é menor do que você. A autoridade você recebe de quem é maior. Então a autoridade ministerial de Jesus foi o próprio Pai quem deu. Terceiro, entender a importância do ministério de Cristo na obra da salvação. Foi o que eu acabei de falar sobre Lucas 7, 22. Sobre anunciar o Evangelho. Porque o que liberta o povo, o que transforma o povo, não são as curas, nem a ressurreição dos mortos. Isso aqui conduz à fé. Mas o que gera fé é a palavra, é o anúncio do Evangelho. Então entender que o ministério de Jesus está focado sempre nisso. Se eu não me engano, eu tratei sobre isso no Evangelho de Marcos. Sempre ensinar o Evangelho. Você sempre vai encontrar Jesus ensinando. No Evangelho de João, eu falo sobre isso também, nos sinais do Filho de Deus. Se você olhar para o Evangelho de João, sempre que Jesus opera um milagre, depois ele prega uma mensagem. Por quê? Porque o milagre é a maneira de chamar a atenção. E a pregação é aquilo que vai transformar a vida de quem está ouvindo. Porque muita gente pode ser curada e não ser salvo. Agora é impossível você receber a palavra, aceitar a palavra e não ser salvo. Você pode até não ser curado,
mas se você aceitar o Evangelho de Cristo Jesus, a salvação você recebe, que é o maior milagre de todos, ok? Antes de entrar no primeiro ponto, por favor, uma consideração importante, antes de nós falarmos sobre ministério. Já que o assunto é o ministério de Jesus, tem muita gente que não consegue compreender a extensão do que é um ministério. E como vocês já me conhecem, e eu tentei fazer esta lição algumas vezes, estudar a origem das palavras é muito importante para você entender o que aquilo significa. Além do dicionário, é claro, você estudar a etimologia da palavra, a raiz da palavra. E a palavra ministério tem sua origem no latim, minister, onde está presente o comparativo minor, de onde vem menos e de onde também vem menor. Desse modo, ter um ministério ou ser um ministro é, antes de tudo, tornar-se menor que os outros para servi-los. A grandeza do ministério de Cristo está nisso. Mesmo sendo ele filho de Deus, ele veio como filho do homem a fim de libertar os cativos e reconciliá-los com Deus. Vamos pontuar um pouquinho isso aqui. Ministério é ser menor. Ser menor em que sentido? É alguém, por exemplo, vamos falar de Jesus aqui. Filipenses 2, Paulo retrata muito bem isso. Paulo sintetiza o que eu estou querendo dizer aqui. Que Jesus humilhou-se, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, tomou a forma de homem, foi até o Calvário, morreu. Isso é ministério. É o quê? É alguém de alta capacidade se fazer menor para servir quem é menor do que ele. Ministério é diferente de magistério. A origem da palavra magistério vem de magia, o radical é mag, que é de onde vem magno, grande, excelso. Magistério é algo grande. Deus não nos chamou e nos deu magistérios, Ele nos deu ministérios. 2 aleluia e 3 amém, vou repetir. Ministério é você ser grande e se fazer pequeno para servir quem é menor do que você. Não é que ministério você é menor do que você está servindo no nível de conhecimento, no nível de sabedoria. É isso, é você ser sábio, é você ser inteligente, é você ser preparado. Quantas pessoas aqui na igreja, faculdade, doutorado, estão lá tomando conta de criança para você poder estar aqui? Isso é ministério. É gente que tem alta patente, está lá no estacionamento cuidando do seu carro. Isso é ministério. É gente capacitada, é gente preparada que se faz menor, ocupa um lugar menor para poder servir o reino de Deus e servir você que faz parte do reino. Aí me permita aí, mas eu vou ter que afundar o prego agora, como eu estou na minha igreja. Tem muita gente enganada com o ministério. O cara acha que quanto maior o cargo ministerial que ele tem, menos coisa ele tem que fazer. Quanto mais Deus abençoa, quanto mais Deus sopra o nome do cara, vou usar um termo atual, que eu não gosto muito, quanto mais virou, menos o cara tem que cooperar. Não, quanto mais Deus te honrar, te abençoar, mais você tem que servir o próximo. Como é que você pode servir o próximo? Irmão, minha esposa está aqui repetindo a igreja, é mais difícil de pregar. Eu fui o comentarista da lição, era 3 horas da manhã, eu estava estudando para poder ministrar para vocês aqui, porque eu aprendo que já que eu estou no reino de Deus, eu tenho que fazer o meu melhor. Tenho que fazer o meu melhor, é dar o meu melhor. Qual área você é bom? Use isso aí em prol do reino de Deus. Isso é ministério. E tem muita gente enganada também, achando que ministério é só para quem senta aqui no púlpito. Não. Ministério é toda vez que você serve, você está exercendo alguma função ministerial. E aproveitando aqui a escola bíblica dominical, eu sei, mas não posso perder a veia evangelística. Vou declarar uma palavra aqui: seu ministério vai ser muito abençoado. Porque na medida que você honra no reino de Deus, Deus retribui essa honra a você, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então falar de ministério é falar disso, é falar de se fazer menor para poder ajudar quem realmente precisa estar imbuído no reino de Deus. Palavra introdutória, por favor. Isso. Ensino, milagres e oposição. Guarde isso aqui. São características ligadas diretamente ao ministério de Jesus no Evangelho de Lucas. Logo no capítulo 4, Lucas mostra todas essas características. Vamos ver essas 3 características aqui do ministério de Jesus? Como eu disse, eu poderia pontuar muitas outras coisas, mas aqui, ó, essas 3 coisas no Evangelho de Lucas, você vai ver constantemente Lucas usando esses termos aqui, ou semelhantes a esses, né? Situações em que esses termos se aplicam na verdade. Ensino, vamos lá, Lucas 4, verso 15, depois verso 31. Abra aí a Bíblia se você puder, ou o seu iPad, seu iPhone. Lucas 4, verso 15 e verso 31.
Vocês sabem muito bem, mas só lembrando, sintetizando, que Lucas capítulo 1 e capítulo 2 fala sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 3 fala sobre o ministério de João Batista, a genealogia de Jesus. Então Lucas capítulo 4 é quando Lucas apresenta o ministério de Jesus. E logo na apresentação do ministério de Jesus, Lucas já mostra qual é o tom do que vai acontecer em todo o seu evangelho. Ensino, Lucas 4,15, olha o que diz, Lucas capítulo 4, verso 15, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Fez parte da nossa leitura básica, do texto base. Lucas 4,31, olha o que diz, por favor, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Você vai encontrar isso aqui constantemente no evangelho de Lucas, Jesus ensinando, Jesus ensinando, Jesus ensinando. Isso aqui eu aprendi muito cedo com um dos mentores que eu tive, pastor Adilson Faria Soares. Pastor Adilson me ensinou isso aqui e eu tomei como base para a minha vida ministerial. Ele me mostrou outros textos na Bíblia, Marcos usa esse termo também, que Jesus ensinava e pregava. Jesus ensinava e pregava. Lucas mostra mais Jesus ensinando, Mateus mostra mais Jesus pregando. Mas Marcos também mostra mais Jesus pregando. Mas Lucas faz questão de mostrar Jesus ensinando, é porque Lucas é mais preparado, é um médico, então ele usa muitos termos assim, mais polidos, né? Então Jesus está sempre ensinando. E o pastor Adilson me ensinou, meu filho, quando as pessoas te ouvirem, elas têm tanto que aprender quanto ser edificado. Então você tem que ensinar e pregar. Porque tem dia que você vai pregar e a igreja não vai, vou usar o termo atual de novo, a igreja não vai virar. Não vai ter aquele mover que você está acostumado. Mas quem te ouve tem que sair do culto, no mínimo dizendo, hoje eu aprendi um negócio. Aprendi alguma coisa com esse pregador. Foi daí, irmãos, que eu comecei a estudar origem de palavra, que eu comecei a estudar significado de nome. Teve uma época da minha vida que eu lia dicionário bíblico, para poder ter substância, porque eu pensava o seguinte, eu vou pregar. Se não acontecer nada, que acontece, na maioria das vezes é assim que acontece, 90% das vezes, se não acontecer nada, no mínimo quem está me ouvindo tem que aprender alguma coisa. Pô, aprendi o significado do nome desse camarada, aprendi o significado do nome dessa cidade, a distância, aprendi alguma coisa nova. Então é muito importante quando você vai pregar, você não se preocupar só em fazer virar. Pregue, mas também ensine alguma coisa. Jesus ensinava e pregava. E no evangelho de Lucas vamos encontrar Jesus sempre ensinando. Outra coisa que nós vamos encontrar muito no evangelho de Lucas, milagres. Lucas capítulo 4, verso 37 a 39. No capítulo de apresentação do ministério de Jesus, Lucas já está mostrando ensino, e Lucas está mostrando também milagre, que é o milagre da cura da sogra de Pedro. Eu acho esse milagre extraordinário, porque o verso 37 diz que sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Jesus sai da sinagoga, entra na casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogava-lhe por ela, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, essa deixou, e ela levantando-se logo servia-os. Eu acho isso aqui extraordinário, pastor Silas, porque mostra o propósito da cura. Por quê? Porque a sogra de Pedro está lá enferma, e eu estive lá em Cafarnaum, é muito interessante, porque como é que Jesus tem acesso à sogra de Pedro? Ele entrou no quarto onde ela estava? Não, a casa naquele tempo era muito pequena, então ela estava no centro da casa, era muito pequena, não tinha tantos cômodos. Então quando Jesus entrou na casa de Pedro, imediatamente já se deu de frente com a sogra dele, que estava no meio da casa, febril, provavelmente em alguma cama. E assim que Jesus opera o milagre, Jesus cura a mulher, ela se levanta para servir. Ou seja, os milagres que eu recebo têm um intuito, qual é? Fazer com que eu sirva melhor. Fazer com que eu sirva melhor, aprendendo com a sogra de Pedro aqui. Ela foi curada e assim que foi curada já se levantou para servir. Porque tem gente que quando recebe um milagre desaparece. Não, quanto mais milagre Deus te der, mais você tem que servir. E olha os detalhes que Lucas dá. Lucas faz questão de frisar que ela estava com muita febre. Como Lucas era médico, Lucas sempre dá esses detalhes nas curas. Por exemplo, quando vai falar do leproso, os outros evangelistas dizem que o cara é leproso. Lucas diz, ele estava coberto de lepra. Quando vai falar da sogra de Pedro, ela estava com febre. Lucas diz, ela estava com muita febre. O relato do nascimento de Jesus é mais detalhado pela boca de Lucas. Por quê? Porque Lucas sempre dá esses detalhes, como ele é médico, então ele escreve com mais propriedade. Então o ministério de Jesus começou com ensino, com milagres, e o terceiro ponto, com oposição. Lucas 4, 28 a 30. Isso aqui também é muito interessante, se eu não me engano, no final dessa lição dá para comentar alguma coisa. Lucas 4, do 28 ao 30. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte,
em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então aqui nós já temos um contraste, na verdade o tom, foi o termo que eu usei aqui, o tom, como se fosse uma música, né? Você começa ouvindo o tom da música, já sabe onde ela vai dar. Então aqui, Lucas já dá o tom do que é o ministério de Jesus: ensino, milagre e oposição. Você vai encontrar isso aqui muito no Evangelho de Lucas. Você vai ver Jesus ensinando, vai ver Jesus fazendo milagre, e você verá Jesus também sendo coagido, pessoas se opondo ao ministério de Jesus. E nós que temos vida ministerial, também temos que entender isso aqui. Oposição faz parte da vida ministerial. Oposição faz parte da vida ministerial. Não pense que ter uma vida ministerial vai te isentar de oposição, não. Muito pelo contrário. Logo no início do capítulo, logo no início da narrativa de Lucas, ele já mostra que Jesus sofreu oposição. Então, olha o contraste. O povo está louvando, o povo está adorando, e daqui a pouco o povo está perseguindo. Você tem que ter isso aqui em mente. O mesmo povo que grita Hosanas, Hosana, daqui a pouco está gritando crucifica-o. Isso é vida ministerial. Isso é vida, trabalhar no reino, é isso aqui. São esses contrastes, entendeu? Jesus está ensinando, está fazendo milagre, daqui a pouco está sendo perseguido. Isso, já mudou aí, obrigado. Suas ações ministeriais lembravam os profetas do Antigo Testamento, contudo, demonstravam que havia alguma coisa a mais, ou seja, Jesus não era apenas outro profeta. Ainda na introdução, é importante você ter isso aqui em mente. Lucas sempre vai fazer referência que quando Jesus faz um milagre, lembra algum profeta do Antigo Testamento. O texto que eu usei aqui, Lucas 7,16, Jesus havia acabado de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Os únicos que haviam ressuscitado mortos no Antigo Testamento foram Elias e Eliseu. Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, Eliseu ressuscita o filho da Sunamita, e depois, quando ele está morto, que joga um camarada sobre os seus ossos, Eliseu, o camarada também ressuscita. São os 3 casos de ressurreição do Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento nós temos o caso da ressurreição de Dorcas, por parte de Pedro, e a ressurreição de Eutico, por parte de Paulo. E temos 3 ressurreições que Jesus faz, que é o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Aí vem o melhor, que é a última lição do Evangelho de João, é Jesus ressuscitar a si mesmo. Porque quando ele ressuscita os outros, ele está dizendo, eu tenho poder sobre a vida dos outros. Quando ele se ressuscita, ele diz, eu tenho poder sobre a minha própria vida. Eu dou e a tomo a hora que eu quiser. Porque eu orar, isso aqui que é interessante, Marco, Leite, Rabi, mestre. Eu orar e alguém ser ressuscitado é um nível de poder. Agora eu ter poder de me ressuscitar, só ele. Só ele. Então esses milagres de ressurreição que Jesus fazia, lembrava os profetas do Antigo Testamento. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que pela lógica, pela cronologia dos evangelhos, ao que dá a entender, não estou afirmando, mas ao que dá a entender, foi a primeira ressurreição que Jesus fez, foi o filho da viúva de Naim. Quando ele faz isso, o povo diz, um grande profeta se levantou entre nós, ou seja, um camarada do naipe de Elias, de Eliseu, está aqui. Então o ministério de Jesus lembrava o ministério dos profetas. Ok? Então por isso há essas comparações. Primeiro ponto, um ministério reconhecido. Esse primeiro ponto aqui eu acho extraordinário na minha concepção. Permita-me ler. Eu sintetizei, tá, irmão? Assim que deu início às suas atividades ministeriais, foi imediato a maneira como Jesus tornou-se conhecido, e sua fama correu por todas as terras em redor. Lucas 4,14. Entre mentes, ou seja, com isso, veremos que este reconhecimento não foi um fato do acaso. Olha isso aqui, Jesus começa a operar milagres e imediatamente a sua fama corre. Tem vários textos em Lucas falando sobre isso. Então, rápido, o ministério de Jesus ficou conhecido. Jesus começou a operar milagres, igual rastilho de pólvora. Tem um cara de Nazaré que opera milagre, o filho do carpinteiro está operando milagre. Então, muito rápido, o ministério de Jesus ficou conhecido. Só que nós vamos descobrir que esse reconhecimento que veio ao ministério de Jesus não foi sorte ou acaso. Como eu disse aqui, né, na palavra introdutória, há um porquê. A gente vê as pessoas vivendo um bom momento, a gente acha que a pessoa caiu de paraquedas. Acha que aquilo ali aconteceu da noite para o dia. Tem uma história, irmão, tem alguma coisa por trás disso. Quer ver? O próximo slide, queridão, por favor. Lucas menciona a idade que Jesus iniciou seu ministério, 30 anos.
Lucas 3, 23, depois você dá uma olhada lá. Lucas diz que Jesus tinha 30 anos quando iniciou seu ministério. Era a idade que os levitas iniciavam seus serviços ministeriais no Antigo Testamento, Números 4, 47. O levita começava com 30 anos a exercer o seu ministério no templo. É interessante, porque ele era chamado aos 25, mas começava a exercer aos 30. Porque dos 25 aos 30, o levita tinha que aprender o ofício. Porque não é só completar 30 anos e trabalhar. Então ele era chamado aos 25, aos 30 ele começava. Dos 25 aos 30, esses 5 anos, ele aprendia como ajudar o sacerdote, como limpar o altar, como mexer, como lidar com as coisas da casa de Deus. E Jesus começou seu ministério aos 30, da mesma forma que os levitas e os sacerdotes começavam no Antigo Testamento. Dentro da cultura judaica, considerava-se também que aos 30 um homem atingia a sua maturidade. Eu estou quase lá. Outro dado importante que Lucas dá, que Lucas é o que dá mais informações sobre a infância de Jesus. Desde seus 12 anos, Jesus já estava consciente de seu propósito. Lucas 3, do 42 ao 50. Mas só começou na idade conveniente. Isso aqui que é interessante. Se você olhar para Lucas, capítulo 3, do verso 42 ao 50, Jesus está lá entre os doutores. A mãe dele chega lá procurando ele, todo mundo conhece a história. Ele diz, olha, você não sabe que eu estou cuidando dos negócios do meu pai? E ele não estava falando de José, que é o pai adotivo. Estava falando do Deus Pai. Ou seja, aos 12 anos de idade, Jesus já tinha consciência do seu ministério. Só que dos 12 aos 30, ele não exerce o ministério. Por quê? Porque tinha que aguardar o tempo. Ele tinha que esperar o tempo da maturidade. 30 anos. O mesmo tempo que os levitas começavam a trabalhar também. Ou seja, mesmo ele tendo consciência do seu ministério, ele aguardou o tempo. Próximo slide aí, queridão. Como filho do homem, Jesus aguardou o tempo certo para exercer seu ministério. Assim, precisamos compreender, observando o ministério de Jesus, que o reconhecimento, aguça o seu ouvido para isso aqui, o reconhecimento segue o saber aguardar o tempo devido. Opa, 2 aleluia, vamos lá. O reconhecimento ministerial segue o saber aguardar o tempo devido. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, o escritor fala muito sobre aguardar o tempo. Então mesmo Jesus tendo consciência do propósito dele, Jesus sabendo de tudo que ele poderia realizar, ele falou, tem um tempo para eu começar. João capítulo 2, milagre em Caná da Galileia. Não tem vinho, mulher, aqui tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Deixa eu pontuar João capítulo 2 também ali, quando Jesus diz, não é chegada a minha hora. Pastor, se ele disse que não era chegada a hora, por que ele operou milagre? Vamos lá. Por que ele operou milagre? Ele disse que não era chegada a hora. Qual o sentido daquele não chegar da hora ali? Não é chegada a hora de todo mundo saber que eu faço milagre. E aquele milagre de João 2 foi um milagre semipúblico. Não foi um milagre que trouxe repercussão como outros. Por quê? Porque quando ele transforma a água em vinho, o que o mestre Sala faz? Quando prova a água transformada em vinho? Ele chama Jesus? Quem é que ele chama? O noivo, porque ele não sabia que a água tinha sido transformada em vinho. Você não vê o noivo falando nada com Jesus. Deixa eu te dar uma informação aqui, eu tenho quase certeza disso. Nem o mestre Sala, nem o noivo, nem a noiva, 90% dos convidados não tiveram nem ideia do que aconteceu. Sabe quem ficou sabendo daquele milagre? Jesus, Maria, os discípulos, que eram aproximadamente 6, não eram 12, e os servos que encheram. Então aquele milagre foi um milagre semipúblico. Por isso que Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Fora isso aqui, Jesus sempre soube esperar o tempo. Aproveitando aqui para aplicar isso sobre a nossa vida. Irmão, espera o tempo de Deus chegar no teu ministério, na tua vida. Não se precipite. O que tem de gente dando murro em ponta de faca, o que tem de gente tomando prejuízo em várias áreas da vida, inclusive espiritual. Por quê? Por não saber esperar o tempo. Vamos aprender com o ministério de Jesus. Ele sempre soube, desde os 12 anos, ele soube que tinha algo a fazer, mas ele esperou o tempo certo para começar a fazer. Então espera o tempo, irmão. Haverá um tempo que Deus vai sinalizar, vai chegar a hora de você começar. Eu gosto muito de dizer isso aqui. O cara diz, pastor, Deus tem um manto na minha vida, um mistério, um rolo, um the fly. Espera o tempo, vai chegar a hora disso aí acontecer, irmão. Enquanto isso, vai servindo no anonimato. Você está comigo aí nessa palavra, essa manhã? Você está comigo? Libera ela para uns 3, aí fala, espera o tempo, irmão, vai dar certo. Diga aí, espera o tempo, vai dar certo. Então o ministério de Jesus foi reconhecido,
mas houve um tempo para que ele fosse reconhecido. Tem que haver um tempo. Jesus esperou o tempo. 1.1, o Pai afirma. Isso aqui também eu acho interessante. Ao sair das águas batismais no Jordão, o céu se abriu e ouviu-se a voz de Deus: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido, ou seja, em ti eu tenho prazer. Não adiantaria ser reconhecido pelo povo e não ser reconhecido pelo Pai. Opa, 2 aleluia baixinho na esquerda. Porque tem gente procurando o reconhecimento do povo. Só que o maior reconhecimento que vai te habilitar, te outorgar ministerialmente, não é o reconhecimento do povo, é o reconhecimento do Pai. É o que Deus diz a seu respeito. É o que Deus pensa a seu respeito. Jesus vai dar início ao ministério dele. Quando ele é batizado, que João levanta ele das águas do Jordão, o céu se abre e o Deus Pai brada: Esse aí é o meu filho amado. Eu gosto muito desse texto porque a Trindade se reúne ali, né? O Deus Filho está nas águas do Jordão. Aí Lucas usa a expressão que o Espírito vem em forma corpórea de pomba. Olha outro detalhe que Lucas dá que os outros evangelistas não dão. O Espírito vem em forma corpórea de pomba, pousa sobre a cabeça de Jesus, e o Deus Pai brada do céu. A Trindade está reunida. Você sabe muito bem que a palavra Trindade, agora estão mudando teologicamente, né? Triunidade, para ficar mais conciso. A palavra Trindade, nem triunidade aparece na Bíblia. Aí algumas seitas querem confrontar a gente por causa disso. Então não está explícito, mas está implícito. Quando alguém quiser te confrontar, você mostra o Jordão para ele, Lucas 3, 22, e fala: então me fala esses três aqui, o que está acontecendo aqui? Porque o Deus Filho está nas águas do Jordão, o Deus Espírito está em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai está bradando do céu: Eis aí o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Na revista, eu coloquei, principalmente na revista do professor, na verdade, né, na revista do professor, no final desse primeiro, do 1.1 aí, eu coloquei no comentário para o professor: ainda que não haja reconhecimento da parte dos homens, o reconhecimento de Deus habilita-nos para a missão. Então tem vezes que você vai estar trabalhando, exercendo o seu ministério, o foco aqui é ministério, irmão, e muita gente não vai reconhecer. Tem gente que não vai nem saber o que você está fazendo. Mas o importante é ter a aprovação de Deus. O importante é ter a aprovação de Deus. É Deus está dizendo: estou contigo, vai lá, continue trabalhando. Então o ministério de Jesus foi reconhecido pelos homens, pelo povo, mas também foi reconhecido pelo Pai. Os anjos também reconheceram. Me ajuda na hora aí, tá, gente? Que eu estou meio perdido aqui. Quando der a hora, me avisa. Hã? É? Amém. Então, o ministério de Jesus foi reconhecido pelo povo, o Pai afirmou que é o maior reconhecimento, e nós vamos ver em Lucas também, que os anjos reconhecem e trabalham junto ao ministério de Jesus. Eu sintetizei também o tópico para a gente ganhar tempo, porque senão não dá, uns 50 minutos não dá, mas vamos lá, 1.2, os anjos reconhecem. Das 16 citações que Lucas faz sobre anjos, em seu evangelho, 12 estão ligadas a Jesus. Das 16 citações que Lucas faz sobre anjos, 12 estão ligadas a Jesus. Destacando 3 passagens de Lucas e uma em Marcos. Eu embuti uma passagem de Marcos aqui, para ficar para melhor compreensão, porque Lucas não fala sobre isso, mas Marcos fala. Eu achei interessante incluir aqui. Destacando 3 passagens em Lucas e uma em Marcos, veremos os anjos reconhecendo e servindo o Filho do Homem. No nascimento de Jesus, Lucas 1, a partir do verso 26, para ser mais exato, verso 34 e 35. Gabriel é quem aparece para fazer o anúncio do nascimento de Jesus. Gabriel, o emissário de Deus. Foi ele que apareceu para Maria lá em Nazaré e falou: você vai gerar o Salvador. Então nós estamos vendo aqui Gabriel anunciando que Jesus seria gerado. Depois nós veremos no nascimento de Jesus, os anjos aparecem aos pastores em Belém para anunciar seu nascimento. Lucas 2, do verso 8 ao verso 20. Os pastores estão lá no campo na madrugada. Isso aqui é uma indicação interessante, porque os pastores só pastoreavam na madrugada, numa época do ano que era muito quente. Se fosse aqui no Rio, os pastores só iam pastorear de madrugada, né, que é quente o tempo todo. Mas quando a gente não sabe que data o Natal aconteceu, a gente usa 25 de dezembro, a história é longa, não vou entrar em detalhes agora, mas é uma tradição para combater uma festa que acontecia durante o período desse ano que os pagãos cultuavam a um certo Deus. Então a igreja católica decidiu colocar dia 25 para que o povo não participasse dessa festa. Mas a gente não sabe que dia aconteceu o Natal. Mas aqui tem um dado importante em Lucas capítulo 2. Como os pastores estavam pastoreando o rebanho de madrugada, isso é uma indicação que era um período quente do ano. Então provavelmente Jesus nasceu no verão.
facilmente ele nasceria no Rio de Janeiro, não teria um ambiente para ele, não ia ter muita mudança. Por quê? Porque os pastores na madrugada costumavam a vigiar o rebanho no aprisco, não levar para pastar. Quando os pastores estão levando o rebanho, as ovelhas, para pastar, estão pastoreando literalmente no campo, é porque as ovelhas estavam se alimentando na madrugada, quando o clima é mais fresco. E quando os pastores estão lá de madrugada, os anjos aparecem. Um anjo aparece para dar notícia, acompanhado de um exército celestial, dizendo que o Salvador tinha nascido. Outra coisa, aproveitando que a escola bíblica dominical me permite acabar com as 3 cantatas aqui agora. A gente coloca os reis magos visitando Jesus depois que ele nasceu? Não, irmão. Quem visitou Jesus depois que ele nasceu foram os pastores. Os magos chegaram, ele já tinha 2 anos. Está lá em Mateus capítulo 2. Herodes inquiriu os magos: faz quanto tempo que vocês viram a estrela? Tem aproximadamente uns 2 anos. Por que Herodes manda matar as crianças de 2 anos abaixo? Porque era a idade que os magos falaram. Outra coisa, magos em Mateus não tem nada a ver com magia. Na versão King James, magos ali são sábios. Estudavam as estrelas, estudavam ciência, estudavam matemática. Magos ali são sábios. E você vai ver que eles encontram Jesus em casa, não encontram Jesus no estábulo. Beleza, a gente coloca os magos na cantata, não vai desmerecer a cantata por causa disso não, viu, irmão? É só um dado. Mas quem visita Jesus são os pastores. E quem é que dá a notícia? Os anjos. Então os anjos aparecem o anjo aparece para anunciar o nascimento, que ele seria gerado. Os anjos aparecem agora para anunciar que ele nasceu. Na tentação, aqui que eu usei o texto de Marcos 1,13, diz que depois que Jesus vence a tentação, os anjos vêm servi-lo. É o que tudo indica aqui, é servir literalmente comida, alimento, porque ele estava 40 dias em jejum. Mas isso aqui é dar pano para manga, deixa para lá. Lucas 22:43, eu amo essa passagem também. Quando Jesus está no Getsemane suando sangue, que os discípulos estão dormindo, vem um anjo do céu para consolar Jesus. E é Lucas quem dá esse detalhe. Lucas 22:43. Sabe por que eu gosto desse texto? Porque os discípulos de Jesus estão dormindo no Getsemane. E ele virou para os discípulos e falou: vigia comigo. Minha alma está angustiada até a morte. E quando ele vai orar, os caras dormem. Aí ele acorda, ora durante 1 hora, volta, vigia comigo, os caras dormem. E volta a 3ª vez, dormindo. Só que enquanto os amigos estão dormindo, tem anjos do céu descendo para consolar. Eu já preguei sobre isso aqui, das muitas vezes que eu prego aqui, provavelmente eu já falei sobre isso. Os caras que estão dormindo eram pescadores. Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores. Dos 12 discípulos de Jesus, 7 eram pescadores. E os caras estão dormindo. Só que em Lucas 5, esses mesmos que estão dormindo passaram a noite inteira acordados para pescar. Em João 21, esses mesmos que estão dormindo passaram a noite inteira acordados para pescar. Então quando é para pescar, fica acordado. Mas quando é para orar, dorme. Por que para pescar fica acordado e para orar dorme? Porque pescar é o que eles gostam de fazer. Então quando é para fazer o que eu gosto, eu não meço esforço. Eu fico acordado a noite inteira, eu encaro hora de viagem, eu encaro chuva, é o que eu gosto de fazer. Mas quando é para fazer o que Deus manda, sempre existe sacrifício, aí eu não quero. E normalmente é contra a minha vontade. Só que o texto diz que enquanto eles estavam dormindo, desceu um anjo do céu para consolar Jesus. Tem uma frase de um escritor americano, George Morrison. Ele escreveu que toda a vida cristã tem seu Getsemane, mas todo Getsemane também tem seu anjo. Ei, quando faltar um ombro amigo aqui na terra, vem ombro amigo do céu. Quando faltar uma mão estendida da terra, vem uma mão estendida do céu. O Deus que te chamou para o ministério, garante o teu ministério, fica tranquilo. E Ele coloca o mundo espiritual para trabalhar junto contigo. Ó, irmão, estou sentindo graça de Deus aqui nessa palavra. O mundo espiritual coopera contigo. Pode continuar trabalhando. Deus vai te dar livramento, Deus vai te ajudar, vai abrir portas. Você vai ver Pedro encarcerado, Atos 12. Quem é que foi lá libertar Pedro quando a igreja orou? Um anjo. Ei, você está aqui, os anjos estão militando, trabalhando no mundo espiritual para você continuar a sua jornada. Então o ministério de Jesus é reconhecido, o Pai afirma, os anjos reconhecem. 1.3, e os demônios temem. Isso aqui também é extraordinário, irmão. Tinha que ter tempo para falar de passagem por passagem aqui, mas não é o foco, aqui é só um resumo.
Em Lucas, os demônios, ao perceberem a aproximação de Jesus, manifestavam-se dizendo: bem sei quem és, o Santo de Deus. Lucas 4:34. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lucas 4:41. Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Lucas 8:28. E esse de Lucas 8:28, irmão, vou falar só desse aqui. Esse de Lucas 8, o senhor sabe melhor do que eu, pastor Silas. Esse Lucas 8:28 aqui é o gadareno. Olha para o texto de Marcos, você vai entender melhor. É o contexto remoto. Jesus acalma a tempestade. Ele está atravessando, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele atravessa o mar da Galileia, que na verdade é um lago, só para libertar um cara, que ninguém dava nada por ele. No meio do caminho, vem, no meio do mar, uma tempestade. Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, fala dessa tempestade. Mateus diz que Jesus repreendeu os ventos. A palavra ventos ali em Mateus é ruach, é a mesma palavra usada para espírito. A tempestade que tentou impedir os discípulos de chegarem lá em Gadara era uma tempestade espiritual. Os demônios não queriam que o barco de Jesus chegasse lá. Por quê? Porque tinha uma legião de demônios, 6.000 demônios que comandavam aquela cidade. E eles sabiam que se Jesus chegasse lá, a casa caía para eles. Então eles querem impedir o barco de chegar. Então, irmão, tem guerra ministerial que a gente entra que é 100% espiritual. Porque o diabo sabe que se você pisar lá onde Deus está te enviando, o reino das trevas vai ser dissipado. Aí Jesus está indo, ele acalma a tempestade. Quando ele acalma a tempestade, os discípulos dizem o quê? Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí minha amiga Raquel Malafaia, nenhum dos discípulos responde a pergunta. Jesus virou para eles e disse assim: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Eles, ao invés de responderem uma das duas, ainda fazem outra. Eles não respondem uma das duas perguntas e fazem outra. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe como é que o texto de Marcos termina? Ninguém responde a pergunta. Nenhum dos discípulos responde quem é Jesus. Mas quando Jesus pisa em Gadara, os 6.000 demônios tomam a boca do rapaz e vêm gritando e dizendo: que vieste fazer aqui? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A resposta que os 12 não tinham estava na ponta da língua dos 6.000 demônios. Gostinho de bezetacil? Vou repetir. Os discípulos não sabiam quem era ele. Quem é esse? Quem é esse? Quando ele chega em Gadara, os demônios dizem: você não sabe quem é ele não? Nós sabemos. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Se nós conhecêssemos o nosso Deus melhor, seríamos crentes melhores. Os discípulos não sabem, pastor Bruno, mas os demônios sabem. Então você vai ver no Evangelho de Lucas que os demônios temem Jesus e o seu ministério. E eu pontuei aqui na lição, depois você leia com mais calma, irmão, que Lucas, que todo mundo sabe que o Evangelho de Lucas é o único que tem uma continuação, que é o livro de Atos. Então, Lucas e Atos, a linguagem é a mesma. Em Atos, por exemplo, eu coloquei isso na lição. Você vai ver Lucas citando pessoas que faziam magia, como por exemplo, Atos 8:9, Simão mágico. Atos 13:14 e o verso 12, fala de Elimas, que era o falso profeta e mágico. Atos 16:16 fala daquela jovem pitonisa que fazia adivinhações. Então era comum essas manifestações de adivinhação, de engano. Só que essas pessoas, quando faziam essas obras de mágica, de adivinhação, sempre usavam alguma fórmula, alguma palavra. Jesus não, chegava para os demônios e dizia assim: sai. Opa. Os caras até faziam encantamento, mas tinha um monte de parafernália, um monte de reza. Jesus não, ele chegava para os demônios e dizia: sai, acabou a bagunça. Sai. E os demônios sabiam, reconheciam a autoridade dele. Então o ministério de Jesus foi reconhecido pelos homens, afirmado pelo Pai, reconhecido pelos anjos e temido pelos demônios. Aí quem é que não se lembra de Paulo lá, os filhos do sacerdote querendo expulsar o demônio do rapaz, lá o demônio fala: ó, Jesus eu sei quem é, Paulo também, agora vocês? Quem é você? Deu uma sova nos caras, irmão. Bateu nos caras, arrebentou com os camaradas. Por quê? Porque não adianta só ter um ministério reconhecido pelos homens. Os caras eram filhos de sacerdote, depois você olha lá. Tem que ter um ministério reconhecido no mundo espiritual, e os demônios temem. Quem crê que os demônios temem alguém cheio da presença de Deus? Não, você ficou com dúvida, vou perguntar de novo. Quem crê que os demônios temem alguém cheio da presença de Deus? Vou liberar mais uma palavra essa manhã. Você vai para casa hoje, depois dessa EBD, e no caminho da sua casa, as legiões de demônio que tem na cidade
vão bater em retirada, porque sabem que ali está indo um crente cheio da presença de Deus. Segundo ponto, um ministério que busca e salva o perdido. Vou sintetizar também, irmão. As parábolas que aparecem em sequência no capítulo 15 do Evangelho de Lucas são um quadro em cores do que representa a missão do Filho do Homem. A ovelha, a dracma e o filho pródigo estavam perdidos e foram achados e restaurados. Os ensinamentos inclusos nessas parábolas corroboram com a declaração de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, eu gosto de pontuar isso aqui, porque você vai ver no Evangelho de Lucas, eu coloco na lição do professor aí, no segundo ponto, que Jesus interagia com as mulheres, com os pobres, com as crianças. Uma classe que era meio que rechaçada, colocada de lado pelos religiosos. E daqui a pouquinho mais à frente, talvez dê para falar melhor sobre isso. Mas em Lucas 15, eu gosto muito disso aqui. Aquelas 3 parábolas que Lucas narra ali, que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ali está um quadro pintado em cores do que é o ministério de Jesus. Porque se você olhar o foco dessas 3 parábolas, ia requerer tempo também para a gente falar, sempre que ele fala que a ovelha foi perdida, que a ovelha foi achada e a dracma também, ele diz: assim também há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Na verdade, o termo ali é um pouco mais, não dá para entrar agora, mas Jesus disse que a alegria diante dos anjos. Quando um pecador se arrepende, a alegria diante dos anjos. Então a alegria da salvação, quando um pecador se arrepende aqui, o primeiro a ficar alegre não são os anjos. Não, para de graça, vamos de novo. Vou repetir. O texto eu não vou ler, mas depois você lê com calma, para a gente ganhar tempo. Diz que há alegria diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. Quem é que está diante dos anjos? A gente canta: o que é que os anjos veem? Eles estão lá vendo quem? Deus. Então quando um pecador se arrepende, Deus se alegra. E quando Deus se alegra, os anjos ficam felizes porque Ele está se alegrando. É a obra da salvação. É um quadro em cores do que é o ministério de Jesus. 2.1, senão não termina a lição. E não volto mais. Seu ministério transpôs barreiras. Que tipo de barreira? Geográfica, religiosa e cultural. Geográfica, religiosa e cultural. Barreira geográfica, ele atravessou o mar da Galileia para libertar um oprimido. Foi o que eu acabei de falar aqui. Camarada que era deixado de lado pela sociedade, não tinha como conviver em família, se cortava com pedras e vinha em sepulcro. Jesus pega um barco lá em Cafarnaum e atravessa 22 quilômetros aproximadamente o mar da Galileia, distância de uma margem para outra, dependendo do lado que você fosse atravessar, para libertar um camarada. Jeremias 23, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe. Não há barreira geográfica que impeça Deus de agir, o Espírito Santo de trabalhar. Assim como há 2000 anos atrás, Ele não olhou as barreiras, Ele entrou na região de Tiro e Sidom, para libertar a filha da mulher da Cirofenícia. Então você vai ver que Jesus quebrava barreiras geográficas, para poder libertar pessoas. Eu usei o texto, uma referência aqui também, logo no início do ministério de Jesus, quando ele diz: olha, vamos pregar, mas não é só na nossa cidade não, nas cidades vizinhas também. Então Jesus sempre fez questão de transpor barreiras geográficas, para que seu ministério fosse exercido com totalidade. E quantas vezes nós não queremos romper as barreiras geográficas para fazer o que Deus manda? Ficamos medindo tempo, esforço, distância, para poder fazer o que Deus quer. Vida ministerial é isso. Eu gosto muito de citar isso aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pastor Silas. Mateus 8, a partir do 18, quando Jesus, antes de ele mandar os discípulos entrar no barco, ele prega. Quando ele termina de pregar, ele diz para os discípulos: vamos entrar no barco, vamos atravessar. Ele está indo curar o gadareno, ele está indo, restaurar, libertar o gadareno. Quando ele vai atravessar, um escriba procura ele, pastor Josué, e diz assim: mestre, aonde o senhor for, eu vou te seguir. Aí Jesus vira para o escriba e fala assim: você não pode me seguir, porque a ave do céu tem ninho, raposa tem covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí tem gente que pensa que reclinar a cabeça ali, onde não tem onde reclinar a cabeça, é não ter casa. Ah, irmão, Jesus não tinha casa, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Vamos olhar se não tinha casa mesmo. Se Jesus não tinha casa. Logo no capítulo 1, os primeiros 2 discípulos de João Batista que foram seguir Jesus, André e Filipe. João Batista tinha discípulos, todo mundo sabe disso. Aproximadamente 30 anos depois da morte de João,
Paulo encontrou 12 discípulos de João Batista em Éfeso, que não conheciam o Espírito Santo, mas eram discípulos de João. João foi um grande líder, o ministério de João criou raízes. Então os 2 discípulos de João, André e Felipe, João Batista vê Jesus, diz: eis o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, sigam ele. Aí os caras, João Batista mandou seguir, vão seguir. Aí eles viram para Jesus e dizem assim: mestre, aonde o senhor mora? Aí o texto de João 1 diz que eles seguiram Jesus e ficaram com Jesus 2 dias na casa dele. Jesus tinha casa. Pastor, se Jesus tinha casa, por que ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça? O reclinar a cabeça não tem nada a ver com casa. É só você analisar o contexto. Olha o que Jesus diz: ave do céu tem ninho. Me ajuda, a ave do céu tem? Raposa tem? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo ali? Jesus usou 2 animais como exemplo: um animal diurno e um animal noturno. Ave, a maioria delas trabalha de dia e dorme de noite. Amanheceu, as aves saem, fazem o que tem que fazer, catam as suas sementes, fazem seus ninhos. Anoiteceu, você vê as revoadas das aves voltando para os ninhos. Poucas aves são noturnas. Raposa é o contrário, dorme o dia inteirinho. Quando anoitece, a raposa sai do covil, caça a sua carniça a noite inteira. Quando amanhece, a raposa volta para o covil. O escriba falou assim: mestre, eu quero te seguir. Jesus falou: não dá para você me seguir, porque passarinho só trabalha de dia, raposa só trabalha de noite. Eu não tenho hora para dormir, aonde precisar de mim eu estou lá. Então, para me seguir, irmão, tem que ter disposição, porque a hora que eu precisar dele, ele tem que estar lá. Não é só domingo de 6h30 às 8h30, não. É na segunda às 5h30 da manhã. É no domingo às 9h30 da manhã. Onde eu precisar, ele tem que estar lá. Vocês estão aí? Então Jesus não via barreira geográfica e nem hora para trabalhar. Precisou, ele está indo. Então por isso que ser discípulo de Jesus tem isso. Barreira religiosa, irmão. Esse texto aqui também, dá vontade de pregar só sobre ele, ó. Jesus passou pelo meio de Samaria e curou 10 leprosos. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. O que isso aqui tem a ver com barreira religiosa? João capítulo 4. Ele vai no poço de Jacó. O que a mulher samaritana fala para ele? Como é que você conversa comigo? Eu sendo samaritano e você sendo judeu. Primeiro, como é que ela sabia que ele era judeu? Pela roupa. Até a roupa deles era diferente. Ela olhou para ele e falou: como é que você é um judeu? Vem conversar comigo. Você adora num lugar, a gente adora em outro. Aí Jesus diz: mas o Pai busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é só num lugar ou só no outro. Mas havia uma barreira religiosa entre samaritanos e judeus. Aí Lucas 17, a partir do verso 11, Jesus passa pelo meio de Samaria para curar 10 leprosos. E quando ele cura os 10, que os caras vão e ficam curados no meio do caminho, um volta para agradecer. Quem é que volta? O samaritano. E Lucas faz questão de dizer: o que voltou era o samaritano. Era o cara que tinha a maior diferença. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Jesus não saiu perguntando: você é judeu ou samaritano? Judeu, então eu te curo. Samaritano, não vou te curar não. Você é o quê? Você é publicano? Você é o quê? Herodiano? Zelote? O que você era? Não, só vou te curar de acordo com a sua crença. Não. Ele passou em Samaria e quebrou a barreira religiosa. Está precisando de cura? Recebe a cura. Agora, salvação é outro papo. É isso aqui que tem muita gente que não entende. Por isso que você vê, você liga seu canal de televisão lá, aí está vendo um cara sendo curado diante de uma imagem. Pastor, como é que pode curar? Irmão, a cura é o menor das questões. O negócio é salvação. Salvação. O que voltou era samaritano. O cara voltou para dizer: olha, fui curado, obrigado. Então Jesus não olhava barreira religiosa, ele quebrava a barreira religiosa. Jesus também rompeu com as barreiras culturais. Eu sintetizei aqui, ó. Jesus recebia gregos, João 12, do verso 20 ao 23, fazia refeições com publicanos, 5, do 29 ao 30 de Lucas, e dava atenção às rechaçadas mulheres, aquelas que eram expelidas pela sociedade. Lucas 7, do 36 ao 50, 8, do 43 ao 48. Um episódio na casa de Simão, quando a mulher unge os pés dele. O outro episódio é a mulher do fluxo de sangue que toca na hora da veste dele, e ele para dar atenção. Agora tem um texto que eu acho extraordinário, que é o de João, capítulo 8, a mulher adúltera. É 8 ou 9? 8, obrigado, meu amigo. Quando os caras dizem que pegaram a mulher em adultério, mas só levaram ela, não levaram o homem. Porque a lei era muito clara: quando era caso de adultério, se fosse flagrante, tinha que levar tanto o homem quanto a mulher. E os dois tinham que ser apedrejados. Olha como era forte essa questão cultural. Eles desprezavam tantas mulheres que só levaram a mulher, não levaram o cara. E o julgamento era injusto. E quando o julgamento é injusto, irmão, aí Jesus compra a briga, né? Ele não disse que a mulher não tinha pecado, mas como ele viu que estava cometendo uma injustiça, ele falou: opa, agora eu tenho que intervir. Começou a escrever na terra, não me pergunte o quê.
mas foi tão forte que quando o pessoal leu, vazou. Quando Jesus levantou a cabeça, mas mulher, não sobrou ninguém? Não tem nenhum acusador mais. Nem eles te condenam, também não te condeno eu. Vai, não peques mais. Então Jesus quebrava as barreiras culturais. Isso aqui, eu acho que isso aqui, o que eu vou falar agora, cabe nas duas questões aqui, tanto na religiosa quanto na cultural. O ministério de Jesus, isso aqui era extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Todo mundo sabe que os zelotes, quem eram os zelotes? Era um grupo religioso na Judéia, que odiava o Império Romano. Quem eram os publicanos? Os judeus que trabalhavam para o Império Romano. Mateus, também chamado Levi, filho de Alfeu, o escritor do Evangelho, do primeiro Evangelho, ele era publicano. Os zelotes odiavam os publicanos porque os publicanos trabalhavam para o Império Romano. Os zelotes queriam derrubar o Império Romano. Então, a palavra zelote, a origem da palavra zelote é uma arma que eles usavam, uma faca que eles usavam na cintura, debaixo do vestido, para matar publicano, que eles odiavam quem trabalhava para o governo romano. Aí Jesus diz, no meu ministério vai ter um publicano, Mateus, e um zelote, Simão Zelote. Um que quer matar o outro, vem trabalhar junto. O que eu aprendo com o ministério de Jesus? Ou aprende a conviver com as diferenças, ou não está preparado para a vida ministerial. Vida ministerial é isso, irmão. É você lidar com gente que quer matar um ao outro. Porque um não pensa de um jeito, um pensa do outro. Isso aqui, irmão, é a vida ministerial, é a igreja. E a gente vai perdoando 70 vezes 7, por aí vai. E vamos chegar no céu todo mundo em nome de Jesus. Mesmo com as nossas diferenças. Era para você ter dado um glória, mas vou deixar essa diferença para lá. Então o ministério de Jesus transpôs barreiras geográficas, religiosas e culturais. Aí eu coloquei uma tabela na revista, e eu também fiz questão de colocá-la no slide. Por favor, não repare a minha falta de educação, vou virar de costas para os senhores para poder ler aqui, ficou melhor. O Filho do Homem alcança todos. Depois você olha essas referências com calma, tira foto aí, ou então se você quiser eu te dou esse slide. Jesus interagiu com os samaritanos, as referências, com gentios, com judeus, mulheres, rejeitados, desprezados, como leprosos, crianças e outros. Pobres, Lucas dá muita ênfase aos pobres no evangelho dele. Lucas narra parábolas de Jesus sobre pobres. Lucas sempre mostrou esse contraste entre riqueza e pobreza. Jesus também interagiu com ricos. Então você vai ver que Jesus quebrou essas barreiras. Ele interagiu com todos. Isso mostra a abrangência do ministério de Jesus. Ele veio para todos aqueles que creem. Amém? Último ponto para nós podermos encerrar. Um ministério de anunciação do ano aceitável do Senhor. É o terceiro ponto da revista. Terceiro ponto da lição. Sintetizando. Após a tentação, eu cito o texto. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, Lucas 4,16. Jesus então declarou nessa ocasião que havia sido ungido pelo Espírito do Senhor para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele usa o texto de Isaías 61 e assim anuncia o objetivo de seu ministério terreno. Irmão, isso aqui também é muito interessante. Com mais calma você medita sobre isso aqui. Jesus entra na sinagoga, é o texto base que eu usei para falar do ministério de Jesus, porque eu acho extraordinário. Me permita recorrer a ele aqui, ao texto base. Na verdade eu vou usar aqui na Bíblia. Não, vou usar aqui na lição. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, sua fama correu por todas as cidades em redor. Olha o que diz o verso 15, ensinava nas sinagogas, por todos era louvado. Verso 16, ele ensinava nas outras sinagogas, lá fora. Agora ele vem ensinar na sinagoga dele, Nazaré. E chegando a Nazaré, onde fora criado, isso aqui é uma indicação de Lucas do ambiente. A sinagoga em Nazaré que Jesus vai ministrar e vai dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele. Os amigos de Jesus, os contemporâneos de Jesus estavam lá. Porque Jesus, como filho do homem, teve infância, teve amigos, interagiu. Na lição sobre Marcos eu falo sobre isso, que Jesus interagia socialmente, frequentava banquetes, ia em jantares. Então Jesus, como homem, 100% homem, ele teve amigos. E agora quando ele vai em Nazaré, na sinagoga, ele está no ambiente que os amigos dele estão lá. Imagina bem, está aqui, é um ambiente de escola dominical. É o mesmo ambiente, estudou junto, mesma classe.
Desde os 6 anos de idade, a criança começava a frequentar a sinagoga. Os rapazes, as moças não, os rapazes começavam a frequentar a sinagoga. Então, desde os 6 anos de idade, que Jesus só mudou de Nazaré aos 30, ele conviveu naquela sinagoga. E agora ele entra lá, é uma indicação que Lucas está dando. Ele está no ambiente que ele foi criado, onde o povo conhecia ele, conhecia a mãe dele, o pai adotivo dele, a profissão dele. O pessoal conhecia ele. Aí ele entra na sinagoga com o povo conhecido dele. Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, ou seja, ele era acostumado a fazer aquilo, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o rolo, achou-se o lugar em que estava escrito. O termo aqui, achou-se o lugar, no grego, que não é minha área, por favor, mal português, o sentido do texto aqui é que o rolo abriu-se por si mesmo. Como assim? Ele não escolheu a passagem que ele ia ler. Opa! Como é que funcionava o culto na sinagoga? O camarada entrava, os homens estão lá, aí tinha um ministrante, atrás um armário, onde ficavam os rolos da lei, do Pentateuco, dos profetas. Então como fazia? Escolhia-se um homem e pedia para que ele ministrasse. O que ele fazia? Saía, pegava o rolo, abria e lia. Onde ele lia, ele tinha que explicar o que ele leu. Nesse dia de Lucas 4 aqui, pensa bem, Jesus entre os amigos dele. Todo mundo lá, e aí Jesus, beleza, tranquilo, show, vai lá, bacana, legal, e aí, tá morando em Cafarnaum? Estou em Cafarnaum agora, mudei para lá, os projetos novos aí que o pai me deu, tal e coisa e tal. Aí chega na sinagoga, vamos ouvir o irmão Jesus que está aqui. Ele pega o armário, pega o rolo, ele pega o rolo que ele abre, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, uau. Por que ele não diz o Espírito Santo? É o Espírito do Senhor. Ele está fazendo uma referência à autoridade do Pai. É o mesmo Espírito Santo. Só que ele está dizendo, o Espírito e o Pai estão juntos nessa. A autoridade que eu estou recebendo é dos dois. A capacitação do Espírito e a palavra do Pai. Meu Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Esse me ungiu aqui, irmão, meu Deus. Esse me ungiu aqui, pastor Roberto, o senhor sabe melhor do que eu, muito melhor, por conta da vossa muita experiência. Esse ungiu aqui tem 3 dimensões, me ajuda, quantas dimensões? Só era ungido no Antigo Testamento 3 classes: reis, profetas e sacerdotes. Quando Jesus diz na sinagoga, ou quando Isaías escreveu, o Espírito me ungiu, abrange essas 3 unções, não é uma unção específica só para uma coisa. Jesus está dizendo, toda unção, a de rei, a de profeta e de sacerdote, Deus derramou sobre mim. E Ele me deu toda essa capacitação com um propósito, aleluia. Qual o propósito? Evangelizar os pobres, enviar cura aos quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto, encerrou. O texto segue, e o dia da vingança do nosso Deus, mas ele não leu o dia da vingança, ele parou no ano aceitável, fechou o rolo, entregou para o cara e foi para o lugar dele. Aí o texto diz, e todos os olhos, todo mundo, opa, quem lê tem que explicar. Jesus só leu. Aí vocês querem que eu explique o que eu li? Vou explicar para vocês. Hoje se cumpriu essa profecia. Eu sou esse cara que Isaías falou. Eu sou esse ungido que Isaías falou. Ô irmão, meu Deus, falta tempo para falar. Não é que falta tempo, é que é muito rico o assunto. Quando Jesus diz, eu vim dar visão aos cegos, no grego aqui, o sentido é o seguinte que Lucas usa. Alguém que está no ambiente escuro há muito tempo, alguém que foi privado da luz. Não é um cego, literalmente, que não tem o globo ocular ao nascer, não. Cego aqui do texto de Lucas é alguém que foi privado da luz há muito tempo, alguém que está numa caverna escura, alguém que está numa prisão, numa masmorra. Aí Jesus, eu vim dar vista a esses cegos, gente que há tempo está privado da luz. Eu vim brilhar porque eu sou a luz do mundo. Quem olha para mim recebe libertação. Você pode adorar a Deus aí, porque nós estávamos privados da luz, presos na masmorra do pecado, presos na masmorra do inferno, mas a luz brilhou, Ele nos libertou, e nós estamos aqui essa manhã, aleluia.
3.1, eu devolvo agora, pastor Silas. 3.1, o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor não representa qualquer ano no calendário civil, mas sim é um modo de fazer referência à era da salvação que estava começando. Em essência, Jesus está anunciando a chegada do ano do jubileu, quando por um propósito estabelecido por Deus, todas as dívidas entre o povo eram perdoadas. Levítico 25, do 8 ao 55. Você tem que juntar os 3 textos, é o contexto remoto. Eu gosto muito de frisar isso aqui. Para você interpretar um texto, você tem que olhar o contexto remoto. Isaías 61, quando ele diz ano aceitável do Senhor, ele está citando Levítico 25, o ano do jubileu. Por uma questão de equilíbrio na sociedade, o que Deus fez? Olha, a cada 50 anos, a cada 7 anos sabáticos, 49 anos, o 50º ano é o ano do jubileu. Então quem tornou-se escravo por conta de dívida, a dívida era perdoada e o cara era livre. Quem tinha perdido terra, por exemplo, filhos que perderam terra por causa de dívida do pai, no ano do jubileu as terras eram restituídas. Então, para criar um equilíbrio político, social na sociedade, Deus estabeleceu o ano do jubileu. Deixa eu te dar uma informação aqui que eu sei que você sabe, mas é só te relembrar. Eu acho que eu não coloquei na lição, não coloquei não. Por que Judá ficou 70 anos no cativeiro? Qual o motivo do cativeiro de Judá? Você acha que Deus olhou e falou assim: não, leva meu povo, leva para o cativeiro, pode açoitar? Não. Segundo Crônicas, capítulo 36, no verso 21, Deus diz que por causa dos anos sabáticos que Judá não cumpriu, para cada ano que eles não cumpriram, um ano no cativeiro. Durante 70 anos, Judá não cumpriu o ano sabático. Qual era o ano sabático? O que acontecia no ano sabático? Você tinha que comer o que a terra desse, você não podia plantar. Você tinha que deixar a terra descansar. E Israel, durante 70 anos sabáticos, não cumpriu. Era ano sabático, eles plantavam e colhiam do mesmo jeito. Aí Deus falou: está em dívida comigo? Vou cobrar. Irmão, vai um conselho aqui: não toca no que é sagrado. Não toca no que é sagrado. 70 anos de cativeiro por conta dos 70 anos sabáticos. Então, no ano do jubileu, quando Jesus está citando Isaías, ele está dizendo o seguinte: chegou o ano do jubileu, é o ano aceitável do Senhor. As palavras profetizadas por Isaías aplicaram-se perfeitamente ao ministério de Jesus com a chegada do Filho do Homem. Os pobres de espírito tornaram-se bem-aventurados ao crer nele. E essa palavra pobre de espírito aqui também é interessante demais. Tem um livro de John Wesley chamado Sermão do Monte. John Wesley pontua todas as bem-aventuranças. O que é pobre de espírito? É alguém que sabe que não pode pagar pela redenção do seu espírito nem da sua alma. É alguém que sabe: ó, eu mesmo não consigo me salvar. Isso é pobre de espírito. Eu não consigo me salvar. Por que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito? Bem-aventurado quem sabe que não tem condição de se salvar. Bem-aventurado é quem sabe que precisa de um Salvador. Os quebrantados de coração foram curados por Ele. Ele trouxe um novo propósito aos nossos corações. Lucas 12, 33, 34. Trouxe liberdade aos cativos, pois é o nosso libertador. Lucas 19, 10. Deu vista aos cegos, pois Ele é a própria luz. Lucas 18, 41, 42. Aliviou os oprimidos, pois tomou o nosso castigo sobre si. Na continuação de suas palavras na sinagoga, Jesus menciona o fato de Deus ter curado e abençoado gentios e não apenas israelitas no Antigo Testamento, como a viúva de Sarepta e Naamã, o Ciro que era leproso. Lucas 4, 25 a 27. Com isso, Jesus está dizendo que a salvação está ao alcance de todos os que creem. Nesse mesmo dia, Jesus disse: olha, tinha muita viúva em Israel, mas Deus preferiu abençoar a viúva de Sarepta por conta do ministério de Elias. Haviam muitos leprosos em Israel, mas Deus preferiu curar Naamã, que era Ciro. Os caras ficaram revoltados e tentaram matar Jesus. Por quê? Jesus está dizendo o seguinte: a era da salvação, o ano da salvação, assemelha-se ao que aconteceu no Antigo Testamento. Já que os de casa não querem, veio para os que eram os seus não receberam. A salvação veio para todo aquele que crê, seja gentil, seja publicano, seja qualquer for, o que for. É o que Jesus está dizendo. É interessante pontuar que Jesus terminou a situação do Antigo Testamento pouco antes das palavras finais ditas por Isaías em seu livro: e o dia da vingança do nosso Deus. Isso porque Jesus sabia que viria 2 vezes a este mundo: a primeira para salvar os homens, a segunda para julgá-los. Por que Jesus para no ano aceitável do Senhor? Porque ainda não é o dia da vingança. Qual o tempo que nós estamos vivendo? O tempo da graça, o ano aceitável. Mas vem o dia da vingança. Por que ele não citou o dia da vingança? Que o dia da vingança é na segunda vinda. A primeira é o tempo da graça. O dia da vingança vai ser na segunda vinda. Aí eu citei aqui, eu escrevi aqui o olho que eu usei na lição. Essas frases separadas aqui, esses textos separados, a gente chama de olho. Aí eu citei, eu coloquei aqui para citar para vocês. A era da graça, o tempo em que vivemos, é o ano aceitável proclamado por Jesus.
Em sua segunda vinda, o Filho do Homem proclamará o dia da vingança do nosso Deus. Note que o tempo aceitável compreende um ano, e o tempo da vingança como um dia. Isto nos permite afirmar que a graça de Deus é infinitamente superior à vingança que Ele fará. Olha o que o texto diz: o ano aceitável, mas o dia da vingança. Ou seja, o ano é muito maior do que um dia. Então a graça de Deus é maior do que a vingança dEle. Ele é um Deus muito mais de graça do que de vingança. Conclusão, e eu devolvo o microfone agora. Reconhecido por muitos, perseguido por outros, contudo ungido e aprovado por Deus. Assim foi o ministério de Jesus como Filho do Homem. Que o Espírito Santo nos ajude a entender que a aprovação e a capacitação que precisamos para a nossa missão não pode ser embasada nas reações alheias, mas sim no que Deus nos direciona e nos diz por intermédio da palavra. Se o foco da nossa visão estiver nas barreiras que se opõem, provavelmente ficaremos estagnados. Sejamos, pois, resolutos como Cristo, crendo que é Ele quem nos garante a vitória. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Que seu ministério seja muito produtivo.